nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem abrir comigo em Daniel 4. Conforme a gente já falou antes, o Nabucodonosor, eu tenho observado, ele foi uma pessoa muito especial. É lógico que Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama a todos igualmente, mas nós observamos que teve todo um carinho da parte de Deus para com a pessoa de Nabucodonosor. Não, mas ele era um pagão, ele não era um judeu, e daí? Ele era homem, feito à imagem e semelhança de Deus. E nós temos percebido, através do nosso estudo de Daniel, tendo em vista que nós já estudamos Daniel 1, a chegada de Daniel e o treinamento, Daniel 2, o sonho de Nabucodonosor e a interpretação que Deus deu a Daniel, Daniel 3, quando Nabucodonosor erigiu um Oscar gigantesco a si mesmo e como os companheiros de Daniel foram livrados da fornalha ardente. E agora em Daniel 4 nós vamos ver que, tendo em vista que Nabucodonosor é o primeiro de uma sequência de detentores de poder gentílico, ou seja, de reis gentílicos, ao longo desses 2.617 anos, que já vem acontecendo, fez aniversário agora dia 7 de setembro, 2.617 anos, e vai se prolongar ainda por algumas poucas décadas, até que a vinda de Cristo aconteça, e antes disso o arrebatamento. Nabucodonosor foi o primeiro de uma sequência de reis gentios, ou seja, goi, não judeus, que tem a permissão para pisar em Jerusalém. E Deus usa Nabucodonosor como exemplo para todos os reis que virão depois, não somente ao longo dos dois últimos 2.617 anos que já se passaram, mas e principalmente com relação ao rei altivo que vem aí, que é o nosso rapaz lá de Apocalipse 13, que é a besta que emerge do mar, que é o anticristo, que é o príncipe romano que há de vir, que é o cravinho, que é o assírio, que é o filho da perdição, o homem da iniquidade. Deus vai usar Nabucodonosor como um exemplo de que o orgulho é intolerável. Deus não tolera o orgulho. Aliás, eu aprendi isso bem em 1989, pelo ministério do pastor Mark Scholar. Eu aprendi apanhando, aí aprende apanhando se quiser, o password está dado. Não seja orgulhoso, não seja duro, não resista à vontade de Deus, que senão ele é papai e ele vai ter que disciplinar. Porque Deus dá graça ao humilde e resiste ao soberbo. E aqui no capítulo 4 nós temos um exemplo de como é que Deus resiste ao soberbo. Inclusive, quando o pastor Marcos estava me conduzindo pastoralmente, eu, ovelha que era do seu aprisco, ele pulou por sobre a mesa no meu pescoço. Ele falou, você sabe qual que é o sentido? Eu lá tranquilo, irônico e cínico, sentado bem cínico em frente, ele lá na Gararu, aquele escritóriozinho que tinha, subir a escada e tinha escritório bem fresquinho. Ele falou, Carlos, você sabe como Deus trata com a soberba? Eu falei, não, como é que é, pastor? Ele, e pulou em cima de mim. É assim, Deus resiste ao soberbo, ele faz frente, ele vai na queda de braço. Então o nosso assunto hoje, que é um assunto fantástico, um assunto que eu amo de montão mesmo. Eu que sei que o Carlos Augusto também é apaixonado, porque ele estuda esse assunto há 200 semanas de Daniel, que é a questão da soberania de Deus. Como Deus faz o que Ele quer. Ele não tem que prestar conta para ninguém. Ele simplesmente é soberano, Ele que manda nesse negócio aqui. Exatamente, é o nosso assunto. Nós vamos tangir, Eu já até separei, pretendo ficar alguns minutos com os irmãos lá em Romanos 10, porque é um assunto fantástico. É que Romanos 10 lança luz sobre Malaquias, Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú, que aliás é o versículo da minha conversão. Eu me senti o verdadeiro Esaú. Eu me via como Esaú, que é o ministério do Espírito Santo de convicção de pecado.
Ele estava me convencendo de pecado. Você é Esaú mesmo. Você é pecador. Do jeito que você está, Deus não gosta de você, não. Mas você pode virar um Jacó. Aí ele mostra a justiça de Cristo. Então, o capítulo 4 de Daniel é um capítulo que fala da soberania de Deus, de como é Deus que manda nesse negócio aqui, e do orgulho humano, da ciachência, de como Deus não tolera a ciachência, o orgulho, a soberba. E Nabucodonosor foi um excelente caso que Deus, um excelente exemplo que Deus levantou. Isso dentro do assunto da soberania de Deus. Nós vamos ver lá em Romanos 10, que Deus mesmo é que levantou Faraó. Eu estou levantando esse homem com esse coração duro, porque eu vou mostrar minha glória para o planeta inteiro, através da dureza de coração dele, através da desobediência e da rebeldia dele. É Deus é que determina e estabelece essas coisas. Já com Nabucodonosor, nós aprendemos em Daniel 2, na visão da estátua, que Nabucodonosor era a cabeça de ouro. As mãos dele, 2:38, foram entregues todos os filhos do homem, onde quer que eles estivessem, para que Nabucodonosor dominasse sobre eles. Deus conferiu para ele nada mais, nada menos do que reino, poder, força e glória. Então Deus deu muito para Nabucodonosor, muito, mas muito mesmo, para que Deus, como é presciente e onisciente, ele já sabia como era a forma que Nabucodonosor iria reagir a tanto poder. E Nabucodonosor, ele começou a reinar, lembra, por ocasião da morte do pai dele, no dia 7 de setembro de 605 a.C., ele assumiu o poder, porque ele voltou às pressas da batalha dele lá em Carquemes, quando ele estava derrotando os egípcios e os assírios, conjugados, né? A terceira cabeça contra a primeira e a segunda. E ele começou a reinar no ano 605, e ele reinou por 43 anos. Por 43 anos. É um reinado bastante longo, 43 anos, não é muito tempo. A gente, às vezes, tem aí o prefeito fica 4 anos. Se for reeleito, igual talvez seja 8. Tem um rapaz aí, o Chaves, já vai para o 4º ou 5º mandato, não sei. Vai para 16 ou 20 anos. O Getúlio Vargas ficou 15, depois ficou de 1930 até 1945, depois voltou de 54 em diante, ficou lá quase 20 anos. Imagina, 43 anos, desde o ano 605 até o ano 562, sendo que os 30 primeiros anos dele, você pode dividir o reinado de 43 anos de Nabucodonosor em 3 fases. 30 anos iniciais, 7 anos louco, né? Deus mandou para ele de presente, por causa da soberba dele, uma insanidade mental chamada zoantropia, insanidade zoantrópica, que vem de zoo, né? Nós vamos ver isso em detalhes. Zoo, bicho, o cara pensa que é bicho. Cisma que é bicho, né? Zodíaco, díaco é disco dos bichos. Zoológico, sítio dos bichos. Zoantrópico, né, é que o antropo se torna zo. Né? O homem pensa que é bicho. Sendo que a insanidade zoantrópica, isso eu estou até dando uma pesquisada, né, para a gente entender um pouco melhor, ela se divide em dois subgrupos de loucura, né? Essa loucura, essa insanidade zoantrópica, de zoo, bicho, antropo, que o homem pensa que é bicho, tem 2 tipos. Tem a licantropia e tem a boantropia, né? Na licantropia, o louco, né, o zoantrópico, pensa que é um animal feroz. Lican vem de lobo, né? A pessoa acha que é lobisomem. Tem doido aí, a gente vê às vezes em novela, o rapaz na lua cheia vai lá ficar uivando. É loucura, é demência, é um tipo de demência. Então tem 2 tipos, tem a licantropia e a boantropia.
A licantropia, a pessoa pensa que é um animal feroz, né? Que é um lobo, um bicho agressivo. Ainda bem que o Nabucodonosor, ele não era um licantrópico, ele era um boantrópico. Ele pensava que era um boi. Então tem a doença, a insanidade zoantrópica ativa e a passiva, a agressiva e a menos feroz. Ele deu na cabeça dele que ele era boi, né? Ele cismou que era um boi e ficou 7 anos pastando, comendo grama mesmo. O pelo cresceu, a unha ficou grande, ele ficou todo cabeludão, todo peludão e sujão, sem tomar banho. Tomava banho quando chovia. E naquela época, os pagãos, principalmente na Babilônia, um lugar extremamente pagão, extremamente politeísta, eles acreditavam em tudo, né? Tudo quanto é macumba, tudo quanto é magia, tudo quanto é astrologia, quiromancia, hebdomancia, qualquer, falou que a CIA eles acreditavam em qualquer coisa, né? Babilônia é a mãe dessa porcariada toda aí, seja uma coisa mais religiosa, seja uma coisa mais ocultista. É lá que é a universidade de Satanás para o planeta, era a Babilônia. É lá que ele treinava o ser humano para ficar bem longe de Deus, né? Era a escola do capeta lá. E naquela época, quando isso acontecia com um rei ficava doido, eles, na suposição pagã deles, achavam que a pessoa estava possuída pelos deuses. E eles lá adoravam boi, adoravam leão. Opa, o deus boi baixou no Nabu. Né? Então ele estava no estado, inclusive, apesar que isso era um juízo da parte de Deus, ele estava com uma boantropia, que é uma insanidade zoantrópica. Os pagãos tratavam ele com toda a reverência. Ele, segundo os cilindros, as tabuinhas, a arqueologia, ele foi levado para um curral real, para um lugar bacana. Oi? O que tem a Índia? Não, a Índia está bem distante. Sim, mas de qualquer maneira os povos se interagiam. E o hindu, o indiano, o povo da Índia, exerce influência inclusive na Europa. Isso quando você estuda a cultura indiana, os indianos são extremamente influentes no planeta. Os números que nós escrevemos, você está vendo um número aí na sua Bíblia? Tem algum número aí? Por exemplo, o número da página aqui, página 105, isso aqui é indiano. Os árabes que eram mercadores que iam para lá e para cá, então, inclusive a gente chama erradamente de número arábico, mas o número não é arábico. Esse número aqui ele é indiano, foram tanto é que tem a fórmula de Bhaskara. Deixa eu falar? A2 mais a vezes x ao quadrado é igual essas coisas é tudo hindu. O Bhaskara foi um hindu. Eles são bons nesse negócio de calcular. E eles influenciaram o planeta inteiro. Influenciaram a Alemanha nazista, é de uma influência muito grande. E a Babilônia, por ser a universidade de Satanás, ele reunia o que pior tinha no planeta inteiro, evidentemente. Mas de qualquer maneira, um rei, quando ele ficava no estado de insanidade mental, ele era considerado como que possuído pelas divindades. Então eles colocavam ele num curralzinho especial à parte, e lá ele ficou sendo tratado como um rei possuído pelo deus boi durante 7 anos, mas na realidade ele estava numa situação de humilhação. Então vamos ao nosso texto, feito esse prêmio. A Elaine vai chegar aqui ao microfone para fazer 3 o quê? Ah, sim, é verdade. 30 anos iniciais, 7 anos de loucura e 6 anos finais. Ele foi restabelecido a condição dele, homem. Ele ficou o número 6, que é o número de homem, né? Mais 6 anos reinando. Então, e nós sabemos, os exegetas, né, situam o capítulo 4 de Daniel, mais ou menos 30 anos depois que Daniel já estava lá. Tinha 30 anos, hein? É muito tempo. Já tinha 30 anos que Daniel estava lá como cativo. E ele
A gente sabe que Daniel ficou lá 67 anos no mínimo. Ele ficou até o 3º ano do rei Ciro, que é a última profecia dele aqui de Daniel 10, se não me engano, né? No 1º ano de Dário, tem um lugar aqui mais para frente que fala que ele tem profecias deles datadas do 10:1, no 3º ano do rei Ciro. Isso já no ano 537. Por quê? Os persas? Os persas começaram a reinar, fez aniversário ontem. No dia 6 de outubro de 539. Foi o dia que o Ciro invadiu a Babilônia e depois o Belsazar, que era neto. Eles foram até o ano 333, que é quando começou o domínio grego, né? Que são aqueles filmes 300, né? Foram guerras intensíssimas, a guerra dos persas contra os gregos, mas isso aí já é mais 300 anos para frente. Vamos voltar 3 séculos aqui, né? Então nós estamos aqui no ano de 575, o Nabucodonosor ficou louco do ano 575 até o 568, e eles, os exegetas, conseguem situar a loucura de Nabucodonosor aproximadamente nessa data, pelo fato de que lá no versículo 4:30, ele vai chegar na beirada da sacada de um dos palácios dele e vai falar: esta aqui não é a grande Babilônia que eu construí com o meu poder para a minha glória? E as obras que Nabucodonosor fez na Babilônia, foram muitas, quando os irmãos começam a pesquisar isso, foram obras fantásticas. Elas levaram 30 anos para serem acabadas. Ou seja, ele tinha, já ouviram falar, evidentemente, dos jardins suspensos da Babilônia. Já ouviram falar? É porque ele tinha muitas esposas. Os 6 eram monógamo, polígamo, né? Os 6 eram poligamos, tinham muitos gamos, né? Tinha muitas companheiras. E a favorita dele se chamava Amitz, que era uma Lídia. E ele buscava esposa. Ele tinha uma esposa mais escurinha, uma esposa mais japonesinha, uma esposa mais lourinha, uma mais ruivinha, uma mais moreninha. E a Amitz, que era uma linda mulher dos cabelos pretos, ela era uma Lídia. E um rei chamado Nabucodonosor pegar uma Amitz lá na Lídia e levar para a terra dele, que é a Babilônia, é como pegar uma mineira e levar para Brasília. Minas, ele é cheio de montanhas, cheio de ipês. As nossas ruas têm quaresmeiras, né? Tem essas damas da noite, que a tudo perfuma. Nós temos bosques, rios. Brasília é aquela coisa horrorosa. Aquele chão chapado e plano, horroroso, sem montanha, sem beleza nenhuma, sem curva. É um lixo de cidade. Eu não gosto de Brasília de jeito nenhum. Tentaram me arrastar para lá, eu resisti, não fui em hipótese nenhuma. Não moraria em Brasília. Nem Brasília, nem Rio, nem São Paulo, nem Goiânia, não moraria nesse lugar de maneira nenhuma. E nem nas do Sul, porque é frio. Falou que é frio, faz frio, o dente dói, o osso dói, não é comigo. Mas Brasília, assim como a Babilônia, ou a Babilônia assim como é um lugar plano. Um lugar muito plano. E a Amitz, a esposa favorita do Nabucodonosor, ela ficava suspirando. Ai, sou trem. Aí o marido perguntou: o que foi, mozinho? O que você tem? Falei: saudade da minha terra, esse lugar que é feio, é plano, não tem montanha. Não tem problema não. Eu construo uma Minas Gerais aqui em Goiás para você, não tem problema não. Ele construiu os jardins suspensos da Babilônia, que eram jardins que tinham colunas que iam de 25 a 100 metros de altura, sustentando jardins suspensos, e lá no patamar, lá em cima, a Babilônia embaixo, capital, lá em cima no lugar, no parquinho que ele criou para ela, gigantesco, né? Tinha prédios, tinha templos com metade da altura eu estava até pesquisando só para fazer a comparação, os 110 andares do World Trade Center tinha quase 500 metros, 443 metros. Tinham monumentos de até 250 metros de altura. Vou construir uma estátua aqui para animar meu amorzinho, de 250 metros de altura. É metade do World Trade Center.
né? Colunas que é 1/5 do World Trade Center, 100 metros de altura. Montanhas, Jardim Supremo mandou buscar árvore do mundo inteiro para plantar lá árvores exóticas, árvores raras. Né? Ele gosta tanto dessa mulher, que é daí que os exegetas supõem que ele tenha tirado, que isso ficou na cabeça dele, essa questão de árvore cair, porque ele ia até o Líbano, junto com os construtores dele, ele supervisionava a obra pessoalmente. Ele saía lá, ele mandava no mundo inteiro, né? Ele saía da Babilônia e ia com os empreiteiros dele lá no Líbano, ver o cetro cair. Cetros são árvores milenares que vivem 1.200 anos, que tem 40, 50 metros de altura. Eu estava até lendo os comentaristas. Alguém já viu derrubada de árvore? Madeira! É realmente algo que impressiona. Eu, quando eu li isso no comentário essa semana, provavelmente ele ficou impressionado com essa questão de uma árvore cair, né? Porque ele supervisionava a derrubada dos cetros libaneses, que ele também acompanhava. Esses cetros serem levados para a Babilônia para edificar os palácios dele. Os muros da cidade dele tinham 90 metros de largura. Passava 4 carros um ao lado do outro, assim, ó. E eram 3 muros. Ele mandou construir um muro, depois mandou construir mais outro muro, depois construir mais outro muro, e depois ele pôs mais 1,2 km de largura de correntes. E ainda colocou uma plaquinha: se você for capaz, toma minha cidade. Ele escreveu isso em cada tijolo do muro. Se você tiver capacidade, derruba e entra. Ele ainda zombava. E eram tijolos que ele misturava pedras preciosas azuladas. É ônix? Eu não sei se é ônix. Qual que é aquela pedra? É uma pedra azulada? É meio parecida com ágata. É aquelas pedras tudo rajada. É lápis lazuli. Ele moía lápis lazuli, para você ver o grau de luxo dele. Ele moía lápis lazuli para misturar com barro para fazer tijolo azul. E para fazer tijolo azul. Os tijolos dos muros dele ainda tinha pedra preciosa moída, misturada com barro. E era murinho, eu falei 90 de largura, era 90 metros de altura, 4 carros, um carro são 4,5 metros, por 18 de largura. Passavam 4 carruagens juntas em cima de cada muro. Então era uma coisa exagerada. Ele exagerou. Ele tinha muita riqueza, ele era riquíssimo. Construiu o templo, foi 30 anos construindo, edificando, fazendo coisas fantásticas. E isso deixou o rapaz orgulhoso, né? É só, bom dia, dar uma pesquisada, Jardim Suspenso, obras do Nabucodonosor, ver que são coisas suntuosas, coisas exageradas. E isso deixou o Nabucodonosor, ele não se achava, né? Eu uso muito essa frase, ele se tinha certeza. Então vamos lá ao nosso texto. Inclusive esse texto, ele é motivo de muita controvérsia, né? Porque aqui os irmãos vão notar que o Nabucodonosor vai falar na primeira pessoa. Então Nabucodonosor escreveu Bíblia também? Indiretamente sim. Porque a gente sabe que Daniel, ele tinha um certo status governamental, não era? Ele foi colocado como chefe dos magos, ele deu a interpretação do sonho do rei, ele era uma pessoa muito eminente, uma pessoa de destaque. A fama dele era tanto que tem um versículo em Ezequiel que fala, compara a sabedoria de Satanás à sabedoria de Daniel. Daniel é o parâmetro de sabedoria, fala, tu és mais sábio do que Daniel. E Ezequiel também era um cativo. Eu até ia anotar esse versículo, eu achei que não ia precisar usá-lo, acabei usando. Então, o Daniel, ele tinha um status governamental, ele era um funcionário público, de altíssimo escalão. Ele assistia diante da face do rei. Ele era um assessor direto de Nabucodonosor. E o que se supõe é que, né, a Bíblia tem pessoas, não, mas que eles iam pegar discurso de um rei pagão e colocar na Bíblia. A gente tem que lembrar algumas coisas. Esse trecho aqui é dirigido para o gentílico, Daniel de 2-7, escrito na língua dos gentios, que é aramaico. E a Bíblia contém palavras no Amula,
O Moisés pegou o que uma mula falou e colocou lá em Números, por exemplo. Colocou em Gênesis as palavras, uma serpente possuída. Qual o problema de Daniel ter colocado esse documento governamental do Nabucodonosor, guiado, né, na confecção das Escrituras? O Espírito Santo conduziu Daniel a incorporar um documento que era de circulação pública. Uma declaração que o rei Nabucodonosor fez, colocou por escrito, depois que ele voltou da loucura dele, depois que ele voltou da boantropia dele, e ele escreveu esse decreto. A suposição muito provável é que o próprio Daniel tenha sido seu amanuense. Sabe o que é o amanuense? Amanuense é quando a professora fala assim para você, classe, ditado. Aí você está sendo um amanuense da professora, ela está ditando, né? Aí ela começa a falar só palavra difícil, com C cedilha, S, 2S, SC, né? Abscesso, exceção, aí começa a falar palavra difícil, você nunca vai saber como é que escreve, é o ditado, lembra? Todo mundo já passou pelo ditado da professora. Então quando você está escrevendo, você é o amanuense, você que está à mão, né? Paulo usava isso muito, porque tinha problema de visão, ele usava Timóteo e outros como amanuenses. Muito provavelmente Nabucodonosor ditou, e funcionário público burocrata que Daniel era, ele deve ter sido o amanuense de Nabucodonosor. Isso se tornou um documento que circulou pelo império, porque ele é dirigido a todos os povos que participavam do Império Babilônico, e o Espírito Santo, a posteriori, conduziu Daniel a incorporar esse documento governamental ditado por Nabucodonosor e ditado na primeira pessoa para fazer parte das Escrituras, e ele acrescentou a história aqui e virou o capítulo 4 de Daniel, que leremos agora, e que diz o seguinte, Daniel 4:1. Olha ele falando na primeira pessoa, hein? O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações, homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Você lembra, né? É igual quando aparecia aquele rapaz de bigode e falava assim, brasileiras e brasileiros. Lembra? Tinha um outro que falava assim, meu povo. Né? E aqui é o Nabucodonosor se apresentando. Babilônicas e babilônicos. Eu, o rei Nabucodonosor, me dirijo a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Isso é um cabeçalho normal, burocrático. Né? Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. Isso ele escreveu depois que ele voltou da loucura. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo na minha casa, feliz no meu palácio. Aí eu tive um sonho que me espantou. E quando eu estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. E lhes contei o sonho. Pelo menos dessa vez ele contou o sonho mesmo. Mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar. Lembra que eles mudavam o nome. Segundo o nome do meu Deus, e no qual ao Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho dizendo, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que é em ti o Espírito dos deuses santos,
e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, lembra da cepa, Elaine? Esse que tem no nosso folhetinho ali? A cepa, aquela que o pastor gosta, que só com o cheiro da água ela brota de novo. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela a cepa molhada do orvalho do céu, e a sua porção com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Bel, devia chamar ele pelo apelido. E aí, Bel? Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino são os incompetentes, né? Não me puderam fazer a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo. Tem versões que falam por quase 1 hora. E os seus pensamentos o turbavam. Ele já sabia, não, mas que recado ruim que eu vou ter que dar para o rei, viu? Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, o que foi, gente? Você está branco? Não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os seus inimigos, teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei. Segunda vez que Daniel fala assim com ele, né? Tu és a cabeça de ouro. Foi na época da exaltação, né? Agora é na hora da humilhação. És tu, ó rei, sê essa árvore aí, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, tem uma boa e uma notícia, né? Agora é a má. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, ou seja, um forte juízo, né? Ferro, força, bronze, juízo. É um juízo severo, né?
atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. A má notícia. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois. Olha a boa antropia aí. E serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças o porquê do juízo. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com suas raízes, essa é a boa notícia. O teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Isso é uma metonímia, né? Que quem manda é Deus. Enquanto ele não reconhecesse isso. Portanto, ó rei, aí como amigo do rei, 30 anos já junto com ele, ele dá um conselho, né? Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe fim pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez, se prolongue a tua tranquilidade, ou seja, o juízo vai mais para frente, né? Porque ele vai vir mesmo. Como diz o Ivan, ele é inexorável. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Aí Deus tem a misericórdia dele, olha para você ver. Ao cabo de 12 meses, Deus deu 12 meses de prazo para ele seguir o conselho do Daniel. Como diz lá em Tiago, mas aqui são obras, não. Que ele demonstrasse fé, crença naquilo que Daniel falou, pelo exercício de boas obras, né? Eu com as minhas obras vou te mostrar a minha fé. Esse é o propósito dele. Dar dinheiro para o pobre, coisa e tal. Falou, eu vou mostrar que eu acreditei no que Daniel fala, fazendo essas coisas. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta, olha que egocentrismo, né? Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com meu grandioso poder para a glória da minha majestade? Né? Ele está falando consigo mesmo, né? Eu sou bom demais, velho. Olha aqui, que cidade que eu fiz, hein? Esqueceu rápido, Daniel falou. É? Ele esqueceu rápido, Daniel falou. Perdido. Perdido não tem acesso a essas coisas. Você vê, falava ainda o rei. A palavra está na versão espanhola, é legal. Fala que as palavras ainda estavam na sua boca. Né? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Fulminante, né? Serás expulso de entre os homens, do jeitinho que foi falar na profecia lá de 1 ano atrás. E a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, pensou 7 anos sem tomar banho, deve ter ficado cheiroso. Mas ao fim daqueles dias, imagina o contraste, né? Um rei tão exaltado, devia usar só, como é que é o perfume que o pastor já citou aqui na pregação? Só Azarro e Paco Rabanne,
todo cheirosão. Devia ser um luxo só, né? Por ficar aquele, como é que é, cheiroso lá no chão. Devia ser chocante, né? No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso entre os anjos e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado e blá blá blá, os pelos, os cabelos, as unhas. Mas, verso 34, ao fim daqueles dias, né, foram 7 anos, porque se quando Daniel deu a interpretação do sonho, 7 tempos fossem 7 dias, não dava tempo de passar os 12 meses. Se fossem 7 semanas, os exegetas são meio bobinhos, eles gostam de discutir em cima dessas coisinhas. Vocês não têm ideia, quando esse estudo chega pronto aqui, a peneirada que tem que ser para jogar o lixo fora. Você joga muito lixo fora para ficar com um. O Valdemar, ele é bom de ser. É igual a bateia, lembra? Você lembra? É igualzinho o Valdemar fala, estudar a palavra é igual batear ouro. Você tem que ficar rodando aquele chapeuzinho de vietnamita ali, até que vai embora de pedra e porcaria, até sobrar um pozinho de ouro lá no fundinho. É desse jeito. Estudar a Bíblia é desse jeito. Você tem que ficar bateando. Então eles brigam, não, 7 tempos, eles são 7 dias, não, são 7 semanas, são 7 meses, são 7. Se passou 12 meses para o juízo acontecer, não pode ser 7 dias, não pode ser 7 semanas, não pode ser 7 meses, porque tudo isso é menos do que ontem. É 7 décadas, não pode ser, porque senão ele ia ter que ressuscitar, ele só reinou 43, então 7 anos, pronto, acabou. Não tem complicação. Mas, ao fim daqueles dias, os 7 tempos, né? Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Okay, essa para mim é engraçado, como isso me iluminou. É o que eu mais gostei desse capítulo inteirinho. Levantei os olhos ao céu. Bicho não faz isso. Você já viu uma vaca assim olhando para o céu? Suspirando assim, olhando para o céu. Nossa, a vida é linda, né? De onde nós viemos, hein? Para onde iremos? Será que existe um Deus glorioso, hein? Você já viu uma vaca assim? Tem a vaca do desenho, o Ferdinando, né? Que fica cheirando flor. Tá? Você já viu um cachorro olhando para o céu assim, admirando, não? O universo é grande, né? Ou como é que a lua é bonita? O bicho não fica nessa. Sinal de que assim que ele teve as suas faculdades mentais devolvidas, a primeira coisa que ele fez foi: opa! Não é que o Daniel estava certo, esse Deus, ele é Deus mesmo. Ele é Deus mesmo, senhor. Ele levantou os olhos ao céu. Foi a primeira coisa que ele fez quando ele teve a sua faculdade mental devolvida. Essa faculdade mental devolvida, eu quero fazer a pergunta seguinte: meu cérebro está funcionando aqui, prestando atenção. Ainda bem, né? Senão era uma cerebral, é coma. Aí a minha pergunta é a seguinte: tem a alma e tem o espírito. E tem o corpo também, né? Que eu estou te vendo. Essa questão do entendimento e do raciocínio. Eu tenho essa... Ah, tá. Dá uma ligadinha aí. Como é que é? Aqui, ó. Ah, tá. Tá ligado. Ah, tá. Olha o vozeirão. Aí, essa questão de você raciocinar e tudo, é porque eu tô com o espírito aqui. É isso? Sim, claro. Você está com o espírito habitado pelo espírito, né? Que nós é um privilégio maior ainda. Sim, e a questão da memória, então? Por exemplo, eu lembro das coisas, certo? Por enquanto, né? Sim. Que assim que tiver um Alzheimer aí, vai começar a derreter tudo. Sim. Eu lembro, eu sonho, etc. Sonho e tal. Estou conversando com você. Essa capacidade de lembrar, pensar, memória, etc., eu atribuo ao espírito ou à alma? A alma. Nós aprendemos com o passo. Você não fez um RPG, não? Eu olhei para o céu e reconheci. E você falou assim, o espírito foi devolvido a ele? Não. A faculdade mental. A faculdade mental. A faculdade mental é atribuída à alma ou ao espírito? A alma. Inclusive, quando nós estudamos isso, as câmaras da alma, esse estudo foi dado pelo pastor Mar. É. Mas então... A volição, os sentidos, a memória, essas capacidades todas são atribuições, segundo os teólogos, da alma.
Não. Então a alma dele foi interrompida. Não, ela foi mudada. A palavra que é dada aqui é que ela é mudada. Porque o bicho também tem alma. O bicho não tem espírito. Exatamente. O espírito dele apagado como sempre, né? Morto nos seus delitos e pecados. O corpo estava lá, sofrendo, crescendo unha e cabelo. Mas a alma dele foi mudada por uma atitude bovina. Foi um decreto divino. E o espírito? Como é que o espírito dele já era morto. Normalmente. Então tá, deixa eu trocar. Eu tenho um espírito vivo agora. Vivificado pelo espírito. Pelo espírito, é. Você era uma lâmpada apagada, agora você é um farol de xenônio. Qual é o lance assim com Deus, o espírito agora vivo? Não estou sabendo perguntar. Assim, que a gente raciocinou. O seu espírito se tornou só espírito com Deus. Qual a minha importância, o meu espírito, qual a importância do meu espírito para Deus? Ele estando vivo agora. Qual a importância? Eu não estou sabendo perguntar. Que deve ser precioso, igual fala lá na palavra. Eu acho o seguinte, que o espírito e a alma é quase que a mesma coisa. Quase que a mesma coisa. E não é. Você está fazendo uma diferença aí do intelecto, da faculdade mental, né? São atributos da alma. Sim. O meu espírito para Deus, como que é isso? Como funciona? Não sei se pode perguntar isso aqui. Eu não entendi qualquer pergunta. Como assim perguntar? O seu espírito está vivificado, é importante e precioso para Deus. É nele e através dele que ele se comunica com você. Eu não posso separar ele como a alma. A alma é separada do meu espírito. Não, quando eu morrer, a minha alma fica aqui ou vai junto com o espírito? Vai junto. A sua alma responde. A minha alma responde. A sua alma responde aquilo que o seu corpo, através dos 5 sentidos, capta e processa, ou através daquilo que o Espírito Santo ministra ao seu espírito. Aí você vai reagir emocionalmente, você vai reagir racionalmente, ou você vai reagir volitivamente, de forma positiva, ou seja, obedecer, ou de forma negativa, desobedecer. Que tem a ver com o estudo da parábola do semeador, viu, pastor Geraldo? Que qualquer dia eu vou precisar até dar esse estudo aqui. A parábola do semeador mostra as 4 formas de se reagir à palavra de Deus. Não crendo, crendo emocionalmente, crendo racionalmente ou crendo com o espírito. Ou seja, com a vontade, com a volição, com a decisão positiva de obedecer. Você decide rebelar, você decide obedecer, você só decide sentir ou só decide entender. Tem 4 níveis de reação à palavra de Deus. Crer, não crer, se alegrar, ficar, arrepiei, tá, mas não vai mudar nada na sua vida. O nossa, que bacana, que inteligente, que legal, mas também não vai mudar nada na sua vida. É o que a palavra compara com cair na beirada, com cair entre espinhos, com cair no chão bom e com cair nas pedras. Mas ele reagiu. O espírito dele era morto como de qualquer pessoa que não é nascida de novo. O que Deus está trabalhando nele aqui é na sua alma, nas suas emoções, no seu raciocínio e na sua forma de tomar decisões positivas, obediência, ou negativas, rebelião. E o interessante é que esse juízo zoantrópico da parte de Deus para com Nabucodonosor estaria determinado até o dia que ele reconhecesse que quem manda é o céu. O juiz estava condicionado a isso. Você vai ficar nessa até você reconhecer que quem manda aqui sou eu, não é você. Você é grande, mas você é grande porque eu quis. Não fala que ele tira, ele dá a quem quer, até o mais humilde dos homens. Nós falamos aqui umas semanas atrás que o Nabucodonosor não era das mais nobres das famílias dos caldeus. Ele era lá do 3º, 4º escalão. Tinha a realeza, a nobreza de 1º escalão, a nobreza de 2º, ele era lá. Ele era da nobreza, mas não era aquilo tudo também não. Foi porque Deus quis que ele chegasse lá. Nós lemos aqui um versículo em algum lugar que ele dá esse domínio a quem ele quiser, nem que seja uma pessoa humilde. Eu li aí em algum lugar. E também é o caso do José. José se tornou o 2º homem mais poderoso na época dele, e ele veio de uma origem humilde. Ele era lá um hebreu lá que cuidava de cabrito e ovelha, para chegar a vice-faraó. Então, eu gosto dessa parte aqui, só para acabar a leitura,
Verso 34. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Ou seja, ele alcançou esse entendimento. Quem manda é o céu. Aí o juízo dele terminou. Tornou-me a vir o entendimento. E eu, a primeira coisa que ele fez quando voltou o entendimento dele, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei. Ele virou um verdadeiro Fernandinho, né? E bendisse, louvou, glorificou ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno. Ou seja, o meu vai acabar, mas o de Deus é para sempre. E cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Daí que vai ser o nosso gancho lá para Romanos 10. Quando o apóstolo Paulo fala, o barro pode falar para o olheiro, não, eu quero ser sem alça. Não, eu quero ser 2 alças. Tem jeito. O barro, ao ser fala assim para o olheiro, eu quero 2 alças, viu, olheiro? Não põe uma só, não. O barro é o barro. O olheiro é o olheiro. Não há quem possa lhe deter a mão nem lhe dizer que fazes. 36. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino. Lembra até o Jó, né? Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Foi restabelecido no meu reino e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Do texto original é mais do que era antes. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aprendeu a lição. Como o nosso tempo se exauriu, na semana que vem nós vamos ver a questão da soberania de